Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente para falar do filósofo René Descartes. Já havia feito um outro vídeo recentemente sobre o mesmo, onde expus seu raciocínio até chegar ao penso logo sou, que muitos conhecem como penso logo existo. Eu gostaria agora de expor mais o método de Descartes. O Descartes se depara com inúmeras regras na lógica, na álgebra e no seu tempo, em relação aos estudos que eram feitos nas faculdades, o silogismo, etc. Ele propõe o seguinte raciocínio, tá? Baseado até na questão social, se você for pensar nas leis de um Estado. Se um Estado tem menos leis, segundo Descartes, são mais fáceis de serem memorizadas, de serem seguidas e de serem exigidas, do que um Estado que tem inumeráveis leis, boa parte delas desconhecidas para a própria população. Pensando assim, ele procura limitar as regras do método a 4 princípios básicos. E, a partir desses 4 princípios, ele irá construir toda a sua filosofia, apresentando uma revolução no conhecimento científico-filosófico da época. Quais seriam esses 4 princípios? O primeiro, o princípio da evidência. Ou seja, eu vou me abster de ideias confusas, de ideias que não sejam claras e evidentes. Se pensarmos agora na questão do eu penso, logo sou, não há ideia mais clara e evidente do que essa. Porque, veja, mesmo que eu não tenha este corpo, mesmo que eu esteja dormindo, mesmo que eu seja um louco, mesmo que haja um Deus enganador ou gênio maligno, sempre a cochichar nos meus ouvidos algo que me engane, mesmo estando enganado o tempo todo, algo ainda assim é verdade, que essa criatura que pensa, seja ela qual for, enquanto ela pensa, ela existe. Então, eu penso, eu sou. Tá? Mesmo duvidando, mesmo tudo sendo falso, tá? O meu pensar traz a minha existência. Então, eu penso, logo sou, cogito, ergo sum, é uma ideia clara e evidente. Uma ideia clara e distinta, uma ideia evidente, por si. Então, a evidência, que são ideias claras e distintas, evitar ideias obscuras, seria o primeiro princípio. O segundo seria a análise. Eu, diante de um problema muito complexo, um problema difícil, eu devo dividir, subdividir nas suas menores partes. Então, será a divisão, tá, ou análise desse problema maior em suas subpartes. O terceiro princípio seria o do ordenamento. Vamos colocar em ordem essas partes anteriormente divididas e vamos procurar solucioná-las das mais simples de serem solucionadas às mais difíceis. E por último, o quarto princípio seria a da enumeração. Vamos rever todas as etapas anteriores, ver se esquecemos alguma coisa, ver se fizemos tudo corretamente. Então nós temos, repetindo, a evidência, a análise, a ordem e a enumeração. Princípios básicos que nós poderíamos aplicar, inclusive, na nossa vida cotidiana, diante de problemas inúmeros que nós temos. Muitas vezes você, diante de um problema, bastando evitar ideias confusas e se ater àquilo que lhe é evidente, tentando, a partir de um problema complexo, dividir em suas subpartes, suas partes menores, você vai encontrar a solução dessas diversas partes e, por fim, terá o problema maior solucionado, quando todas as partes tiverem sido solucionadas. E rever todas as fases anteriores, a ver se não houve um esquecimento. Então, algo que realmente pode ser, inclusive, aplicado na nossa vida diária. E um detalhe, esse método de Descartes é um método matemático moderno, sem dúvida alguma. Quando nós nos deparamos com uma equação complexa na matemática, nós acabamos utilizando este método. No entanto, é um método que se separa do método científico atual, pois, diante do método científico, a última etapa, que seria da enumeração, seria substituída pela etapa da pesquisa. Pesquisa não, me desculpem. Pela etapa
do experimento, da repetição do experimento através, aí sim, de pesquisas feitas por pesquisadores. Nós vamos pegar e vamos reproduzir um experimento obtendo deste modo as mesmas respostas que foram obtidas em experimento anterior. Etapa que não existe em Descartes, pois ele se baseia unicamente na razão, na sua racionalidade, desconfiando de tudo que esteja à nossa volta, da empiria, pois a realidade que nós observamos pelos nossos sentidos pode nos enganar, mas a nossa razão não. Pois bem, eu queria frisar essa questão do método, que eu entendo que é importante, e convidar o ouvinte, mais uma vez, a ver também o outro vídeo, onde eu explico melhor a filosofia de René Descartes, e também o texto que eu deixei em meus blogs sobre esse importante autor e filósofo. No mais, convido vocês a visitarem o meu site www.doutorsilverio.com e até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, paz, iluminação, e até mais.